Bom dia, turma. Eu sou Francisco e nesta manhã eu vou falar sobre um assunto que eu nunca falei sobre ele assim. Eu tenho falado outros temas, né? E esse tema de hoje será sobre o comunismo. Eu estou lendo esse livro aqui, para quem nunca leu esse livro aqui, esse livro ele é a base de todo o pensamento comunista. É o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Os dois fizeram esse livro como base para toda a filosofia comunista. E há os que defendem o comunismo e eu sou os que sou contra, né? Sou parte daqueles que é contra o comunismo. E na leitura desse livro só provou a minha ideia de que eu devo ser contra o comunismo. E eu vou falar apenas um pouco o porquê eu sou contra o comunismo. E eu creio que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo não vão concordar comigo, mas esse é o meu ponto de vista. Vocês têm o direito de ter o ponto de vista de vocês. Mas eu vou explicar o porquê eu tenho esse ponto de vista e não concordo com o comunismo e acho realmente uma filosofia perigosíssima para ser vivido. Os comunistas, a princípio, ele pode dizer assim, não, poxa, os países comunistas foram ditadores, foram genocidas, assassinaram muita gente, fizeram confisco de propriedade privada, escravizaram as pessoas, porque eles destuparam a ideia de Marx e Engels. E eu quero contrapor esse ponto, porque na verdade não é. Eles foram todos os comunistas que existiu, como a Rússia, a Romênia e também a atual Venezuela, eles seguem à risca a filosofia marxista que está aqui neste livro, segue à risca. Pois bem, o que é que o comunismo prega? O comunismo prega uma sociedade igualitária, em que as pessoas vivam de forma igual, que não haja divisão de classe e que toda produção, seja ela agrícola ou industrial, seja revertido para a sociedade e que esta sociedade é uma sociedade democrática pela qual elas decidem como produzir, decidem o seu futuro, mas que em contrapartida é necessário existir uma liderança que esteja sobre eles para eles decidirem. Então nós vamos ver alguns pontos aqui que o comunismo prega. Primeiro, que eu quero mostrar aqui. Na página 53 desse livro, o comunismo prega a supressão da família, ou seja, suprimir a família, porque a família é coisa burguesa e a burguesia ela oprime e usa a família como um instrumento de dominação. Então, suprimir a família para que a pátria seja livre, não tem que existir esta entidade que nós chamamos de família. Então, os irmãos, vejam que aonde o comunismo impera, o lesbianismo é bem acentuado, o homossexualismo, o aborto, enfim, os jovens são pervertidos e essa perversão começa desde cedo, porque uma das principais ideias do comunismo é exatamente a supressão da família. Outra questão, substituir a educação familiar pela educação social, ou seja, o pai não tem direito de educar os filhos, quem tem que educar o filho é o Estado, educar suas crianças. Ou seja, os pais não podem ensinar os seus filhos, o Estado é quem tem que ensinar. Então a sociedade comunista irá não ensinar os seus filhos, os nossos filhos, mas doutrinar os nossos filhos para entender que o comunismo é que tem que ser. Então a criança cresce desde pequeno, é ensinado pelo Estado e doutrinado pelo Estado. Uma outra questão é supressão da pátria. O que é isso? A pátria não tem importância. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não precisamos cantar o hino nacional. Vamos substituir o hino nacional pelo hino do comunismo.
Vamos substituir a bandeira do Brasil pela bandeira vermelha, a bandeira do comunismo. Isso é supressão nacional. Eles querem abolir do coração de cada cidadão o seu sentimento patriota. E a pessoa se tornar um mero defensor do comunismo, da ideia comunista. Eles querem abolir a ideia de pátria do mundo e tornar uma nação, o mundo numa nação comunista. Existe um ponto aqui. Eles falam de sociedade democrática, mas na página 57, já no segundo parágrafo desse livro, talvez outros livros sejam diferentes, porque alguns têm rodapé e este não tem, aí se torna menor, então as páginas ficam diferentes. Diz assim: as acusações levantadas contra o comunismo em nome dos princípios religiosos, filosóficos e ideológicos não merece exame detalhado. Ou seja, na ideia comunista, tudo que se levantar contra o comunismo não deve se levar a sério. Não deve se levar a sério. Mas logo embaixo eles demonstram, tanto Marx como Engels, que se deve usar um exame detalhado para estudar as oposições, aqueles que pregam contra o comunismo, mas não as ideias em si. Na questão de eu levanto uma ideia contra o comunismo, essa ideia não deve ser estudada detalhada, não deve levar a sério, mas deve levar a sério a mim que levantei essa ideia contra o comunismo. Ou seja, para eles o comunismo não é uma ideia, é uma ciência. Tem um outro, aí nós vamos pular aqui para a página 60, porque o vídeo tem que ser curto, quem sabe na outra oportunidade a gente pode detalhar mais. Eles lançam 10 medidas para a implantação do comunismo e para o comunismo dar certo. São 10 medidas que são levantadas. São neste livro. Primeiro, a expropriação da propriedade fundiária e a utilização da renda resultante para as despesas do Estado. Enquanto o capitalismo prega um país com menos Estado, que você possa produzir e viver do seu produto, e menos impostos, menos Estado, o comunismo prega que todas as propriedades fundiárias, ou seja, propriedades rurais, não sejam mais do proprietário, seja do Estado. Expropriação significa que o Estado tome essa propriedade e passa a ser agora do Estado, e a utilização dessas rendas seja resultado para pagar as despesas do Estado, porque agora o Estado vai comandar tudo. Segundo ponto, impostos acentuados e progressivos. Enquanto o capitalismo prega a diminuição de impostos, o comunismo prega o aumento de impostos e o progressivo aumento desse imposto. Terceiro ponto, supressão do direito de herança. Ou seja, quando eu morrer, o que eu deixar não ficará para mim, ficará para o Estado. Os meus filhos não poderão herdar. Confisco das propriedades de todos os imigrantes e rebeldes. Quer dizer, no país que um comunista entrar, essa propriedade desses imigrantes será confiscada. E os rebeldes também terão suas propriedades confiscadas. E aí vem a pergunta: e quem serão os rebeldes? Será aqueles que não apoiam a ideia comunista? Confisco de propriedade de todos os rebeldes, já falei. Centralização de crédito na mão do Estado por meio de Banco Nacional e capital estatal e monopólio exclusivo. Centralização de todos os meios de transporte na mão do Estado. Agora o 7. Multiplicação das indústrias nacionais, dos instrumentos de produção, desbravamento e melhoras da terra de acordo com o plano coletivo. Agora o 8. A obrigatoriedade do trabalho para todos. Ou seja, quer dizer que é um país livre, mas agora o cidadão vai ser obrigado a trabalhar e para o Estado. E a combinação do trabalho e agricultura e de todo trabalho industrial, a medida para a eliminação gradual das oposições. Quer dizer, se existir oposição, vai haver uma medida gradual para eliminar essa oposição. E agora o 10º é a educação pública gratuita para todas as crianças, mais sobre os moldes comunistas. Aí eu te pergunto, um sistema desse é democrático? Não. É ditador e opressor muito mais do que qualquer sistema. Numa outra oportunidade falaremos mais. Bom dia para todos.